Olá pessoal, todo mundo bem? Bom, espero que estejam todos, com vida, saúde e paz, Vamos começar então aí nossos trabalhos, com o nosso bloco. Vou começar então por meio aqui explicar aí as resoluções das atividades do bloco. E cada dúvida que vocês tiverem, dificuldades que tiverem, procure, pessoal, não deixe de procurar. Tem alunos que não estão procurando, Então a gente precisa que o aluno tenha dúvida, procure que a gente vai auxiliar o máximo que a gente puder. Eu posso atender pelo WhatsApp, eu gosto muito de atender pelo Zoom também, porque por lá eu posso fazer um espelhamento da atividade e consigo fazer como se eu estivesse explicando para o aluno lá no quadro. Então quem tiver esse aplicativo e precisar de ajuda, a gente puder atender dessa forma, facilitaria para nós dois, para ambos, Eu também gostaria de ressaltar aí para que estejam atentos com os vídeos, explicativos que são postados lá no grupo, tá? Porque para mim ficar enviando de um por um, para um por um aluno fica difícil. É por isso o grupo, foi criado para auxiliar nesse aspecto. Então é mais fácil para mim adicionar lá no grupo que todos já veem de uma vez, tá? Então estejam atentos às postagens lá no grupo. Se caso perder, pode me procurar que eu repasso novamente, tá? Só que para me passar para todos, de um por um fica bem complicado, porque são muitos, Ficaria bem mais difícil, tá? Então é isso aí. Peço aí, que nas dúvidas que vocês tiverem aí, me procurem, tá? Para que a gente possa ajudar mesmo aí. Ok? Então é isso, vamos às explicações? Muito bem, pessoal, então começando aqui, a primeira página aqui do bloco, então nós temos aqui, um gênero textual aqui, regras de jogo, um gênero textual aí cobrado aí pela BNCC, Então, regras de jogos. Tem um texto a ser lido. Esse texto ele vai falar sobre o boliche, ressaltando aqui as várias partes, desse jogo, que vai influenciar esse jogo, desde aqui então os pinos do boliche, a pista, a bola, as regras do boliche e a pontuação, como que acontece a pontuação do boliche. Então essa é a divisão desse texto aqui, que é uma divisão explicativa então das partes aí de regras gerais do boliche. Bom, então uma leitura boa do texto aí para entender, se for preciso, mais algumas pesquisas aí sobre o assunto, quem interessar mais pelo jogo, tá? E aí depois nós temos aqui as atividades, que são interpretativas. Então nós temos a atividade 1, que vai pedir aí, como são chamados os textos que ensinam a fazer algo, tá? Depois nós temos aqui em quantas partes está dividido o texto boliche, quais são elas, e assim por diante. Então o texto, como eu falei ali, ele está dividido em algumas partes ali para explicar bem aí as regras gerais, do boliche, tá? Bom, então é isso. Essas questões aqui elas são interpretativas aí em relação ao texto e em relação ao jogo, de boliche, tá? Uma boa leitura do texto, e entendimento das questões fica fácil. A partir da questão 5 aqui, nós temos aqui então para o aluno fazer uma pesquisa. Quem já conhece vai ficar mais fácil, quem não conhece ainda poderá estar pesquisando sobre esse jogo aqui que está falando, que é a dama, o jogo de damas. Então o aluno vai fazer, como está pedindo aqui, uma pesquisa sobre esse jogo e ele vai escrever, fazer um pequeno texto instruindo sobre esse jogo de damas. Então ele vai colocar as regras de jogo, de dama. Tá? Então vai escrever um texto aqui montando aí essas regras, passo a passo, tá? Para jogar esse jogo, tá bom? Então essa aqui é uma produção de texto. Logo em seguida também nós temos uma outra produção, só que dessa vez é o próprio aluno que vai inventar um jogo. Ele vai inventar um jogo, ele vai descrever como ele é e depois, fazer então aí as regras e tal, escrever tudo aqui, tá bom? Então nesse caso o aluno vai ser o inventor do jogo, ele vai criar um jogo. Então aqui vai entrar aí o processo de criação, e também vão escrever texto. Então vão produzir um texto aí, tá? Para montar aí as regras do jogo
que ele criou. Muito bom, eu queria pedir, pessoal, aproveitando que nós estamos falando aqui de produção de texto, eu gostaria de pedir em relação à escrita, tá? Que caprichem na escrita, porque tem escritas que está ficando difícil de ler, não está tendo como ler. Então, por favor, estejam atentos às escritas, né, do aluno, tá? Para melhorar isso aí, facilitar, né, e até mesmo evitar perdas de ponto, né? Porque as partes que a gente não conseguir ler vai ficar difícil fazer uma correção. Então, caprichem, tá? E depois nós temos aqui já a questão 7, a partir da questão 7, nós já temos aqui um pouquinho de matemática, né? Envolvendo também aí as questões de jogos, né? Então nós temos uma tabela e temos dois gráficos. Ele vai pedir para que escolha qual desses gráficos represente realmente os dados que estão nessa tabela. Então o aluno vai ter bastante atenção à tabela, bastante atenção aos dados de divisões do gráfico e escolher qual desses gráficos, né, representa os dados corretamente que estão na tabela também. Na questão 8, novamente nós temos aí mais matemática, né, envolvendo aí essas questões, aproveitando aí a questão do jogo, do boliche. Tá? Então tem todo o enunciado aqui que o aluno vai estar atento, observar os desenhos aqui, que ele vai necessitar de dados que estão nessas imagens, né, os números que estão aí, e depois fazer o cálculo, né, e chegar à conclusão aqui do que foi pedido, tá bom? É só ler com bastante atenção, interpretação é um probleminha fácil, né, que vai usar aí uma operação para chegar a essa conclusão. Às vezes alguns podem até conseguir fazer até de cabeça mesmo, né, até na memória mesmo, só de memorial aí. Bom, e a questão 9 novamente envolve aqui uma questão de leituras, né? Vai trabalhar aqui com massas, que é uma coisa que a gente já iniciou o trabalho no outro bloco, né? Então, unidades, medidas de massa, tá? Então, o aluno vai estar observando aqui o que se pede, observando as imagens e também fazendo aqui o que se pede, tá? Tranquilo, né? Um probleminha tranquilo. No início aqui ele pede, né, para escrever como se lê as medidas que estão nas balanças, tá? Então ele vai olhar as medidas aqui e vai escrever como se lê elas aqui. Bom, e na outra questãozinha em seguida, né, qual é o peso, né, das bolas de boliche da questão anterior em quilogramas. Então o aluno tem que observar que aqui elas estão em gramas, né, e ele vai escrever elas aqui em quilogramas. Então ele vai fazer uma transformação, né, no bloco anterior a gente já fez algumas conversões de unidade medida de massa de uma para outra, tá? E tem uma reta lá onde eu expliquei, né, como fazer essas conversões, tá? E aqui tem algumas informações interessantes também, que vai falar, né, a equivalência do quilogramas em grama, a equivalência então, né, entre esses quilogramas e tonelada, né, também, tá? Então por esses dados aqui já dá para ajudar aqui também, beleza? Bom, na questão 10, nós temos aqui, ó, como podemos observar no texto, a massa de uma bola de boliche pode variar de 2 a 7,6 kg. A massa de uma bola de 6 kg em gramas é... Bom, então ele vai novamente converter. Aqui ele está trazendo o valor da bola em quilogramas, tá? E o aluno vai converter isso para gramas, para encontrar um desses valores aqui, tá? Então é um probleminha de conversão também aí entre quilogramas e gramas, né? Fazer o relacionamento entre essas duas unidades de medida, tá? Bom, e depois a questão 11 nós temos aí um complete, né, com o número que está faltando, tá? Então aqui vem, ó, 1 kg tem, aí aqui na frente está gramas, então 1 kg tem tantas gramas. Novamente é o processo de conversão entre essas duas unidades, tá? Então vai converter tantos quilogramas para gramas, né? E assim por diante. Tem aqui também embaixo aqui toneladas, né, que vai converter para quilogramas. Aqui estão as informações necessárias e também tem na explicação do bloco anterior sobre aquelas conversões lá na regrinha. Ok? Então vamos ficar por aqui, tá? Depois eu vou postar as explicações das próximas atividades. Então é isso. Até mais, bons estudos. Na dúvida, não deixe de me procurar. É extremamente necessário que você procure para a gente estar sanando as dúvidas. Ok?